Boa noite. Os presidenciáveis não tocam no seu nome, mas ele é o santo protetor de todos os políticos, candidatos ou já eleitos, brasileiros ou de qualquer nacionalidade. Ele é uma utopia. Esta noite vamos apresentar o santo Thomas More, canonizado por Pio XI em 1935. Em 2000, o Papa João Paulo II proclamou São Tomás More o padroeiro dos políticos. Mas quem se lembra de algum político que o tenha invocado? O político que sentir uma fé inabalável e repentina pode lhe pedir uma ajuda nas urnas, em outubro. A imagem dele está no Santuário Nossa Senhora da Paz, no Jardim Nossa Senhora da Paz. E a igreja São Tomás More fica na Vila d'Alva, que fica aqui em São Paulo, mas é em Brasília que deveria ter um altar, porque ela é a nossa capital política. Mas quem foi Thomas More antes de ser um santo? E o que ele fez para ser santificado? Convidamos o professor de Ética e Filosofia Política, Antônio Valverde, do Departamento de Filosofia da PUC em São Paulo, para nos falar de Thomas More, nascido em 1478 em Chelsea, ao sul de Londres. Aos 13 anos, já era mensageiro do arcebispo de Canterbury. O bispo o achou tão inteligente que o mandou estudar em Oxford. Aos 22 anos, já era doutor em Direito, dava aula, gostava de ler e escrever, e também era um cristão muito devoto. Experimentou 4 anos de mosteiro e concluiu que não tinha vocação. Casou, teve 4 filhos, era um pai presente e carinhoso. Escreveu os livros O Diálogo do Conforto contra as Tribulações, Utopia, o mais conhecido, e Oração para o Bom Humor. Em 1529, foi nomeado conselheiro do rei Henrique VIII. Então, começa o martírio que levará Thomas a São Tomás. Professor, boa noite, obrigado por estar conosco. O que tinha Thomas More na cabeça? O que dava a impressão de que ele era brilhante a quem o conhecia? Bom, o Thomas More, ou Thomas Morus, né, latinizando o nome dele, era um erudito, um grande erudito, né? Dessa linhagem que ressurgiu do século XIV em diante, sobretudo na Itália, e ele faz parte desse mesmo grupo, não é? É o grupo dos humanistas, não é? Que tem um interesse muito grande por retomar os chamados Studia Humanitatis, que é a língua grega, a língua latina e os clássicos, não é? No caso dos italianos, mais voltado para os clássicos latinos, não é? E o humanismo do norte, não é? De onde ele faz parte desse humanismo, não é? Junto com Lutero, Martim Lutero, junto com Erasmo de Roterdã, não é? São todos eruditos, não é? O Lutero e o Erasmo eram monges agustinianos, não é? E o que eles tinham na cabeça, no caso o que o Thomas More tinha na cabeça, era uma intenção muito clara de reformar a igreja e reformar o cristianismo. Nisso eles foram antecedidos por um alemão chamado Thomas Kempf, ou Thomas de Kempf, não é? Uhum. Que é o autor, ainda no século XV, é o autor de um livro chamado A Imitação de Cristo, que é um livro que hoje, 4 volumes, que hoje é parte da propaganda da Opus Dei. Então, complica um pouco, não vou entrar nesse assunto, não é? Mas eles tinham uma intenção, eles montaram esse grupo, depois com outros menores, né, pensadores menores, essa intenção de reaver os valores autênticos do Evangelho, não é? Então, o Erasmo mesmo traduziu grande parte da Bíblia, não é? E o Novo Testamento, depois a fama foi para o Lutero, mas enfim, foi ele que traduziu. Então, eles tinham essa linha de frente, né? Então, o que ele tinha na cabeça, a par de tudo isso, era um católico, não é? E que ficou muito incomodado, não é? Exatamente, como você bem disse, quando o Henrique VIII, não é?
criou uma grande polêmica ao tentar separar da sua esposa legítima, tal, como católico, para casar, né, com a Ana Bolena. E ele foi contra. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Na sequência. Vamos por etapa. Então, assim, ele tem uma base erudita muito grande e também ele percebia muito do que se passava no mundo, não é? Da virada do século XV para o XVI, sobretudo as mudanças que ocorreram, as mudanças econômicas, políticas que ocorreram na Inglaterra. Não é? E o que era a utopia? A utopia que acabou se tornando o livro mais famoso que ele escreveu. A utopia, não é? Ela tem duas partes. Bom, antes uma coisa, a utopia é também a invenção de um gênero literário. Até ele, não existia esse gênero literário de uma projeção do futuro, de uma sociedade futura, melhor que a sociedade presente. Não é? Depois dele começou a se falar que a República do Platão era assim também, né? Uhum. Que haveria utopia cristã, enfim. Mas ele é o marco divisório. Não é? Então, esse gênero literário, ele é muito profícuo, né? Hoje existem no mundo mais ou menos 3.000 utopias, a partir da do Moros, né? Algumas ilegíveis, que tem 10 páginas, 20 páginas e tal. Mas é um movimento caudal, né? Uma coisa que vem crescendo. Então, a utopia do Moros, né? Ou do ótimo governo, do ótimo estado da ilha de utopia, né? Tem duas partes. Uma primeira em que ele faz uma análise da situação da Inglaterra, não é? Uma situação que ele tem, da análise histórica, política, social dele, ele tem considerações muito fortes, né? Chega a dizer que a ovelha valia mais que o homem, porque houve um movimento de colocar para fora os servos de gleba, né? Encher os campos com pastagens para ovelhas, e a lã extraída dessas ovelhas valia muito mais do que esse antigo trabalhador que foi expulso para a periferia das poucas cidades que existiam. Isso foi muito bem tratado pelo Marx num capítulo do Capital chamado Acumulação Primitiva, né? Que o subtexto é qual é o pecado original da acumulação primitiva. Então ele conta isso, quer dizer, expulsar o servo, né? O servo, em última instância, a vida do servo de gleba era a responsabilidade do senhor feudal, não é? E quando ele é expulso, a vida dele passa a ser o que ele conseguir ganhar, ganhando por jornada de trabalho. Então, se não trabalha, não ganha. É um pouco parecido com a terceirização dos dias de hoje. Né? Ou com boia fria, nosso aqui dos anos 70 em diante, né? Quando os meeiros, os colonos das fazendas foram expulsos para as periferias da cidade. Né? Então, isso é um lado. E aquela análise dele é muito interessante. De novo, ele acabou, de certa forma, inspirando o Marx, né? Para pensar as injustiças que são cometidas exatamente por conta, do ponto de vista dele, da propriedade privada. Não é? Isso antes de gente como Locke teorizar e fazer a defesa da propriedade privada. Não é? Então, essa primeira parte é riquíssima, ele critica os juízes, o pai dele era juiz. Exato, ele critica os juízes, as ações injustas, não é? Como os pobres sofrem, ele fala claramente. Se esse livro for lido hoje, ele pode ser lido por aí. E a segunda parte, né, que ficou até mais famosa, não é? Onde ele diz que encontrou um marinheiro português, não é? Que teria vindo do Ceilão, não é? Hoje Sri Lanka, né? E ele encontra com esse senhor fora da Inglaterra, e esse senhor conta de um estado, um estado maravilhoso, que seria essa ilha de utopia. Não é? Utópico. Utópico, não é? O subtexto é o seguinte, né? Antes da escrita desse livro, em 1516, circulou pela Inglaterra, pela Europa toda, né? Entre os grandes da Europa, não é? 3 cartas tidas como apócrifas, escritas pelo Américo Vespucci, aquele companheiro de navegação do Cristóvão Colombo, né? Que acabou levando a fama. A América é o único continente do mundo que tem o nome de uma pessoa, né? O resto são todos nomes míticos: Europa, Ásia, África. E o que acontece? O Américo Vespucci nunca esteve no Brasil, mas ele escreveu nas cartas dele que ele esteve aqui em 1501 e 1503. Não é?
Só que ele ouviu uma história muito bem narrada, aí sim, de um navegante, de um marinheiro português verdadeiro, ali pela Ilha da Madeira, não é? Ele até a Ilha da Madeira ele foi. E ele, muito habilmente, escreveu essas cartas como se ele estivesse estado aqui nessa região dos lagos, não é? Saquarema, que mais? Cabo Frio, Búzios, não é? E esse marinheiro contou para ele como era a natureza, a exuberância da natureza e como viviam os nossos antepassados indígenas. Quer dizer, a utopia era aqui. A utopia é aqui. Isso é tão verdade. Deus é brasileiro e a utopia é aqui. A utopia é aqui, né? Só uma digressão. O Afonso Arinos de Melo Franco escreveu um livrinho genial que se chama Do Índio Brasileiro, não é? Ao contrato social, se não me falha a memória. Mas aí o índio brasileiro está na base, né? Porque o índio brasileiro também vai fornecer o modelo do bom selvagem, né? E a utopia no meio do caminho. Então essa história é muito interessante, que o Brasil está na jogada, né? De cara o Brasil está nessa jogada. É claro que isso não aparece diretamente contado na utopia, a não ser por um personagem, um outro português que também se chama Pedro, não é? E esse Pedro aí sim um pesquisador das navegações, de todas essas descobertas de países aparentemente exóticos, né? Mas com uma constituição política, social, se é que pode se falar assim, de uma maneira até superior àquele exagero, né? De ganância que já estava em torno dos países europeus que vão passar do mercantilismo para o capitalismo. O português que ele encontra, né, e o Thomas Moros é um erudito, como eu disse agora há pouco, quer dizer, ele coloca um nome nesse personagem que é um nome que já dá a chave de entrada no livro da utopia. O português que ele encontra chama-se Rafael Itilodeus, né, que traduzindo esse nome, não é, significa, Rafael, né, significa Deus tem salvo o dispensador de absurdos. Então, já é a chave para a compreensão. Quer dizer, estou contando aqui, isso é para mexer com o imaginário, mas essa ilha, a utopia é um não lugar, né? Não existe. Né? E é claro que isso mexeu com a imaginação europeia. Né? Professor, a gente vai fazer uma breve pausa e voltaremos daqui a pouco com a utopia. Sim, tá bem. Estamos de volta com o professor de Ética e Filosofia Política, Antônio Valverde, do Departamento de Filosofia da PUC em São Paulo. A gente conversa sobre Thomas More, ou Thomas Moros, que foi filósofo. E eu pergunto, professor, ele foi importante na história da filosofia? Sim, muito importante, né? Porque a utopia do Moros, de certa forma, ela entra no lugar de toda a concepção de cidade de Deus, que o Agostinho tinha, o Santo Agostinho também, né? O Agostinho de Hipona tinha projetado, e que se cumpriu praticamente por 1000 anos, e começou a entrar em decadência a partir do século XII. Né? A utopia do Moros, ela responde a uma questão burguesa, por mais que ele seja crítico da propriedade privada, que é o seguinte, o burguês ganhar só dinheiro também não é uma coisa que enche o coração de ninguém, né? Precisaria ter um não lugar terrestre, né? Mas tem um não lugar que correspondesse de alguma forma a essa cidade de Deus, a essa cidade futura. Então essa é uma importância bastante forte. E se você fosse transpor para hoje a utopia, como você o faria? Bom, essa é uma pergunta muito importante. A utopia, no começo, ela cresceu bastante, né? Só fazer uma rápida digressão, quer dizer, ela cresceu bastante. Rapidamente, 2 filósofos escreveram utopias, o Campanella e o Thomas Bacon. O Campanella escreveu uma utopia geométrica e urbana, né? Organização de uma cidade, com base religiosa. E o Bacon escreveu uma utopia com base na futura ciência e na técnica. Essa deu certo, essa que está correndo nas nossas veias. Né?
No século XVIII para o XIX começam a aparecer as utopias socialistas, não é? Até o ponto em que o Engels escreve um livro chamado Anti-Düring, e no finalzinho tem um capítulo chamado Socialismo, e aquilo foi entendido como socialismo científico, não é? E daí em diante as utopias ficaram muito próximas de estados ideais e perdeu a sua força, não é? Até que um filósofo judeu-alemão, não é? Filho único de um casal de judeus não religiosos, o Ernest Bloch, não é? Escreveu um livro em 1917 chamado O Espírito da Utopia, não é? E ele que vinha de estudar o messianismo judaico, o messianismo cristão, estudar o humanismo, estudar a estética do expressionismo, a hora que ele topa com o marxismo, ele incorpora tudo isso, não é? E percebe que o conceito de utopia precisaria ser retrabalhado em novas bases. E ele escreve uma verdadeira enciclopédia, quer dizer, 3 alentados volumes depois, né? Começa com o Espírito da Utopia, depois 3, que ele acaba nos anos 50 de escrever, onde ele propõe um princípio, o princípio esperança. É muito interessante, porque se a gente olhar a história da filosofia, é ao mesmo tempo em que o niilismo, não é, que prega a morte de Deus, o fim dos valores fortes, os valores valores morais que se cumpriram, assumiram, ele propõe, não é que prega, né? Ele propõe o princípio esperança. O par para ele seria um outro judeu-alemão também, chamado Hans Jonas, que escreveu um livro chamado O Princípio Responsabilidade. Essa palavrinha princípio é chave, né? Uhum. E, no mesmo passo, surgiram, no começo do século XX, as chamadas utopias negativas, ou distopias, que são projeções de cidades futuras, sociedades futuras, muito piores que a atual, né? Como o Admirável Mundo Novo, 1984, não é? A Revolução dos Bichos. Não é? Eu lamento ter que limitar a cultura do professor Valverde, porque nós precisamos voltar ao tema. À perspectiva do Thomas More, More. O santo. Sim, na verdade, nós estamos tratando aqui do santo que todo candidato político deveria recorrer para ser eleito nessas eleições agora. Como é que a religião aparece ou vai aparecendo na obra do Thomas More? Enquanto o senhor responde, nós vamos ver aqui imagens do santuário Nossa Senhora da Paz, que fica aqui em São Paulo, na Zona Leste, onde está uma imagem do santo Thomas More. Nossa equipe que foi até lá reparou que a imagem estava um pouco empoeirada, meio esquecida, em um canto perto de um local que está em reforma. Gentilmente, limparam a imagem antes de nossa equipe fazer essas gravações que nós estamos vendo. Então, para retomar o fio da meada, nós paramos com Thomas More servindo ao rei Henrique VIII, que era casado com Catarina de Aragão. Mas só que ele queria outra mulher, Ana Bolena. E tentou acabar com seu casamento com a justificativa de que Catarina não lhe dava um herdeiro. Mas o Papa não atendeu. Ele simplesmente se proclamou líder da Igreja da Inglaterra e aprovou o seu novo casamento. Thomas More, claro, não concordou e foi se afastando do reino. Mas o rei foi lá e o encontrou. Prendeu-o na Torre de Londres e o decapitou em 6 de julho de 1535. A bênção São Thomas, para quem se cunhou uma frase: o homem que não vendeu a sua alma. O Papa João Paulo III, se não estou enganado, é quem santificou João Paulo II. Sim. Foi quem santificou Thomas More. Acho que o Pio XI, não? Pio XI foi canonizou. Canonizou, isso. Aí depois veio João Paulo II e o tornou santo. Mas ele é um santo muito secreto. É um santo para os políticos, segundo o próprio Papa. Mas eu não sei de nenhum lugar do mundo que o cultua.
Santo Antônio, muita gente recorre a Santo Antônio para casar, mas eu não vi ninguém recorrer a Thomas Moros para ser eleito. Então, é curioso esse fato. Nós somos um país que é muito apegado ao misticismo, à fé, religião, e os santos fazem parte do nosso dia a dia. Será que o Thomas Moros vai ser eleito pelos candidatos às eleições? Seria bom, né? Porque ele é aquela coisa forte dele, né? Os princípios morais dele e religiosos, né? Que ele não se envergou frente à força do rei, né? Que acabou rompendo com a igreja e criando, e ele se tornando o Henrique VIII o chefe da religião que ele criou, o anglicanismo, a religião nacional, né? Há um subtexto interessante, que ao mesmo tempo ele se apropriou de todas as propriedades da igreja, né? Então, grande parte do impulso inicial da riqueza da Inglaterra não é só aquilo que eu falei da acumulação primitiva, mas também essa jogada que não era pouca coisa as propriedades da igreja, né? Uhum. Essa ideia, bem da verdade, é uma ideia do Maquiavel, né? O Maquiavel dizia que a religião deveria ser nacional e que o Estado, o chefe de Estado, deveria comandar a religião, né? Aos moldes que os romanos fizeram na antiguidade, né? E não essa coisa de uma igreja. Ele escreveu da Itália, próximo à cristandade toda, né? A chefia da cristandade toda, ao papado, mas ele pensou isso. E é sabido que o Henrique VIII conhecia a obra do Maquiavel, né? Tinha traduções bastante rudes, mas... O Henrique VIII ainda casou mais 4 vezes. Quer dizer, a segunda mulher também não lhe deu um herdeiro. Agora, voltando a Thomas Moros, já com o fim do programa No Horizonte, os nossos santos, eles são apelativos, eles são simples. É possível um santo como Thomas Moros, filósofo, ter um apelo forte aqui no Brasil? Talvez na Alemanha, talvez nos países nórdicos, Inglaterra mesmo, mas aqui ele está esquecido numa igreja da Vila d'Alva. É difícil responder, né, como é que funciona o imaginário popular, né? Seria bom que os políticos, né, tomassem como exemplo aquele que paga com a cabeça pelos seus princípios, né, num tempo em que ninguém paga nada, né, Não, isso político, aqui né? seria um horror se os políticos fossem decapitados e não presos apenas, né? Verdade. Mas é difícil, quer dizer, ele foi canonizado 500 anos depois, né, da morte dele, né? É difícil ele entrar nesse hall de santos que são mais populares, né? E no Brasil ele é praticamente desconhecido como santo. Mas nós o descobrimos, temos o valor de ser a televisão que descobriu o São Thomas Moros, né? O padroeiro dos políticos. Exato. De todo mundo, não só do Brasil. É verdade. E nessa época de eleições. Exatamente. O que é um reforço muito forte, né, para essa lembrança, né? Época eleitoral, né? E alguém que foi chanceler, né, do rei, né? Chanceler, quer dizer, o secretário, né? Aquele que administra a pauta do rei, né? Mesmo que o rei não fosse lá tão O chanceler simpático. Na Alemanha é a primeira-ministra, né? Exato. Professor, estamos no fim, nem São Moros pode alargar o nosso espaço, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui, aos esclarecimentos, e fica o convite para o próximo Um Olhar sobre o Mundo, na semana que vem. Boa noite a todos.